Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. Hoje eu quero conversar com vocês sobre dúvidas que sempre vêm para mim, que é como identificar se um hormônio está baixo. Como que eu vou saber qual hormônio, né? Será que é progesterona, testosterona? Será que é o estradiol que abaixou? Será que são todos que abaixaram? Como que eu identifico no meu dia a dia quais os sintomas que eu devo sinalizar que eu estou com os meus hormônios baixos, que eles caíram? A gente sabe que na menopausa, quando cai, né, os nossos hormônios, e a gente começa a ter um monte de sintomas, mas muitas vezes a gente acaba achando que tá normal. Muitas vezes eu começo a ter, antes já de entrar na menopausa, os meus hormônios começam já a sinalizar e eu vou tendo vários sintomas, mas eu não me atenho que pode ser uma deficiência hormonal. E aí eu vou vivendo com aqueles sintomas, deixando a vida me levar e sofrendo. Aí quando entra na menopausa vem tudo a cavalo e eu pioro tudo. E muitas vezes eu já estou na menopausa com vários sintomas e não sei que aquele sintoma que eu tô sentindo pode ser uma queda hormonal, seja da progesterona, do estrogênio, da testosterona. E para que é importante eu saber isso? Para a gente tratar, para a gente correr atrás, né? Uma vez eu identificando que eu estou com essa queda hormonal, que eu estou apresentando sintomas ali de menopausa, eu tenho como correr atrás e melhorar esses sintomas aí. Até porque a gente sabe que quando a gente entra na menopausa é pro resto da vida, não tem jeito, a gente vai ficar assim até morrer. E aí, será que a gente vai precisar ficar com os sintomas da menopausa aí pro resto da vida? Não, de jeito nenhum, a gente não está condenada a nada. A gente está aqui nesse mundo para ser feliz, para viver bem, e a menopausa é a melhor fase da nossa vida. Mas para isso a gente precisa identificar e correr atrás do prejuízo, ir atrás para a gente melhorar aqueles sintomas e viver a melhor fase da nossa vida. E aí, vamos imaginar que os nossos hormônios, eles são como se fosse uma orquestra. É uma orquestra onde a gente tem lá o músico, os instrumentos, o maestro, e tá tudo em sintonia, todo mundo trabalhando no seu, cumprindo a sua função ali com aquela música gostosa, aquela música que soa bem para os nossos ouvidos. E aí, de repente, começa a pintar um ruído aí nessa música, os instrumentos começam a não estar muito afinado com o maestro, o cantor não está muito legal, tá rouco, e aí eu começo a ter esse ruído, esses hormônios começam a desregular, eu passo a não ter aquela mesma ressonância que eu estava tendo. Isso é uma queda hormonal. Então os nossos hormônios, eles são igual uma orquestra lá no nosso corpo. Eles precisam estar em sintonia. Eles precisam estar trabalhando juntos, sendo um amigo do outro, para que um consiga detectar o que está acontecendo e um ajudar o outro ali, né? Então, a orquestra é assim, né? O maestro ajuda o cantor, ele tem toda uma orientação para afinar os instrumentos, e os nossos hormônios são assim. E aí, a gente precisa aí organizar. E como será que no meu dia a dia eu identifico, né? Qual será o hormônio que tá legal, qual será o hormônio que não tá legal?
E para que será que é importante a gente saber disso, né? É importante porque a gente está aqui para ser feliz, para ter a melhor, para viver a melhor fase da nossa vida. E aí vamos imaginar que a gente vai ficar aí na menopausa até morrer. A gente precisa ter uma qualidade, não é vida a gente tá lá com todos os sintomas pro resto da vida, não é mesmo? Então a gente precisa melhorar, precisa correr atrás. Por isso que é importante a gente saber qual será que esse sintoma que eu estou sentindo pode ser uma carência de algum hormônio? Será que os meus hormônios estão caindo? Muitas vezes a gente está na menopausa e a gente nem percebe que aquele sintoma que eu estou tendo pode ser devido à menopausa. E aí a gente vai levando a vida e aí a gente começa a ter um monte de problema, porque daquele sintoma começa a agravar mais, vem o outro e vem mais um, e aí a gente começa a não ter qualidade de vida, vamos ficar doentes, e aí tomar remédio, e é isso que a gente não quer. A gente tá aqui para ser feliz, para viver a melhor fase da nossa vida. Então, por isso que é importante a gente saber identificar e correr atrás para regular. E aí, quando a gente... Então, aqui nós não vamos conversar sobre dieta, mas sim como identificar esses hormônios aí que caíram. Quais sintomas será que leva? Como é que eu percebo que os meus hormônios estão baixos? Vamos pensar aí no nosso estrogênio. O nosso estrogênio é um hormônio extremamente importante para o nosso corpo. Ele tem uma função assim do dedão do pé até o fio do cabelo. E quando ele cai, é muito comum a gente perceber vários sintomas. Então, um dos sintomas que a gente começa a observar, o estrogênio ele tem uma função muito interessante lá no nosso endotélio, que é o que reveste a camada lá dos nossos vasos sanguíneos. Então, o estrogênio ele tem uma função de fazer uma vasodilatação lá nas nossas artérias, lá no nosso sangue, fazendo com que aquele sangue flui rapidamente para todo o nosso corpo, né? Chegue a informação rápida, chegue o nutriente rápido para o nosso corpo. Na queda do estrogênio, a gente começa, essa vasodilatação começa a não acontecer com qualidade. Aí é muito comum a gente começar a ter problemas cardiovasculares, pressão alta, os calorões que começam a vir, né? Então isso vai ter um impacto nesses sintomas aí por conta da queda do estrogênio. Uma outra coisa que começa a acontecer com a queda do estrogênio é uma alteração de neurotransmissores, porque o estrogênio ele é extremamente importante para regular, por exemplo, a nossa serotonina. A serotonina e o estrogênio, eles andam de mãos dadas, eles são muito amigos. E aí a serotonina é o hormônio do prazer, de eu sentir bem, de eu dormir bem, né? De eu olhar para o doce e conseguir dizer não para ele. Então o estrogênio ele tem um papel muito importante lá na serotonina, assim como na dopamina, que é aquela coisa do neurotransmissor do bem-estar. Sabe aquela sensação quando eu faço atividade física? Eu saio saltitante, saio bem assim da atividade física. Ou quando eu tô comendo um doce que eu amo, que dá aquele prazer, né? Então tudo que dá prazer, então aquela sensação é a dopamina aí, né? Nós temos também a acetilcolina, que envolve com memória, com raciocínio, né? Então com várias outras coisas aí. Então quando a gente tem uma queda do estrogênio, o que começa a acontecer? A gente começa a ficar com esses neurotransmissores baixos. A gente começa a sentir mais fome, a gente começa a ficar mais ansiosa, alterações de humor, a memória começa a cair, a gente começa a ficar com insônia, a gente começa a ficar muito mais compulsiva, mais assim, aquelas alterações de humor, uma hora eu estou bem, outra hora eu estou chorando, outra hora eu estou irritada, a gente fica com um pezinho ali para uma depressão. Por quê? Porque esses neurotransmissores caíram. E quem foi o culpado? O estrogênio que caiu. Então, quando você começar a ter esses sintomas,
Será que o meu estrogênio não está baixo? E muitas vezes eu não preciso estar na menopausa, eu posso estar entrando numa menopausa, os meus hormônios começam a cair e eu começo a ter todos esses sintomas aí. O estrogênio, ele tem uma função também muito importante que é na nossa pele. Então, ele vai fazer a nossa síntese do colágeno, a formação do colágeno. Nós dependemos sim do estrogênio. E o colágeno, ele vai fazer o quê? Ele tem uma função aí, né, da firmeza da pele, da hidratação da pele, e o estrogênio participa na hidratação da pele, na prevenção, por exemplo, das rugas. Aí sabe o que acontece quando o estrogênio cai? Rugas começam a aparecer, a nossa pele ela começa a ficar desidratada, a gente perde a hidratação, aí começa o que? Desmoronar tudo, a gente começa a ficar mais flácida, com muito mais suscetíveis às rugas. Se eu perdi a hidratação, eu fico com uma pele mais seca, cabelo seco, né? Então isso é um sinal que o seu estrogênio está baixo. E lá no fígado, o estrogênio ele tem uma função também muito importante. Ele inibe a produção de gordura lá no fígado. E o estrogênio também ele vai ajudar a diminuir, a regular, né? Ou a produção do nosso colesterol. Então é muito comum o nosso colesterol na menopausa começar a subir, né? Uma das coisas é porque o colesterol ele faz parte da cascata hormonal nossa. Então a gente depende do colesterol para formar os hormônios. Então o que acontece? Caiu o nosso estrogênio, caiu os nossos hormônios. O colesterol dá uma pane, fala, nossa, mas o que está acontecendo? Então ele começa, na tentativa de produzir esse hormônio, ele começa a aumentar para tentar produzir uma coisa que está baixo. Por isso que é muito comum a gente ver mulheres na menopausa com colesterol alto. Aí é muito comum também a gente ver as pessoas tomando remédio para acudir o colesterol que tá alto, mas não acudir os hormônios. O culpado do colesterol estar alto é a queda hormonal. Então a gente tem que primeiro tratar a causa, é corrigir a parte hormonal e não tomar o remédio para o colesterol, porque aí vai piorar tudo. Eu não estou tratando a causa, o causador que levou aquele colesterol alto. E aí, o estrogênio também tem uma outra função importante. Lá no nosso tecido adiposo, na nossa gordura, né, ele vai melhorar a nossa insulina. Então, a nossa insulina é um hormônio que coloca mais gordura. Quando eu tenho muita insulina circulante, eu vou formar mais gordura. E o estrogênio, ele tem uma função em regular essa insulina também. Na queda do nosso estrogênio, a gente fica com uma insulina não funcionante. Ela passa a não fazer o papel dela corretamente e aí nós vamos ter formação mais de gordura. E sabe uma outra coisa que o estrogênio faz também no nosso corpo? É o crescimento da mama, né? Então a gente começa a ter as mamas, elas ficam, a gente percebe que a gente fica com uma mama maior, assim como uma dificuldade aí na parte da nossa musculatura. A gente tá lá malhando, a gente não melhora aquela massa muscular, porque o estrogênio ele faz uma captação melhor da nossa glicose. Eu comi o doce, ele capta mais aquele doce para não transformar em gordura, como síntese proteica, para a gente melhorar a nossa parte da musculatura. Na menopausa, eu passo a não acontece isso, então eu começo a ter dificuldade em formar músculo, então eu vou piorando, vou gerando uma sensibilidade a essa insulina, uma insulina que não está fazendo o papel correto dela, ela está fazendo o papel errado. E lá a gente precisa também do nosso estrogênio no nosso sistema imunológico. Então é muito comum a gente começar a ter problemas de imunidade.
porque a gente precisa do estrogênio para melhorar ali a produção dos nossos anticorpos, daqueles soldados do bem, né? E aí a gente começa a ter essa diminuição aí, e aí a gente fica mais suscetível a essa parte de imunidade baixa, doenças imunológicas, até doenças autoimunes aí. E aí, então, olha quanta coisa, quantos sintomas que o estrogênio também causa. Assim como o estrogênio vai causar as vaginites, as infecções urinárias, a gente vai ter também a cândida, né? Então é muito comum com a queda hormonal. E nós temos também com a queda hormonal a vagina seca, aquela vagina que na relação sexual a mulher vai sentir dor, e muitas mulheres até sangram. Por quê? Porque o estrogênio ele tem a função de lubrificação ali do canal vaginal, e com a queda do estrogênio a gente começa a perceber isso. Então, olha só, meninas, quantos sintomas que o estrogênio causa. E tem mais coisa, tem outros sintomas aí, mas para vocês entenderem o quanto que uma queda hormonal vocês podem identificar, nossa, eu tô sentindo isso, eu tô aquilo, né? Pra gente observar o que pode ser uma deficiência aí do seu estrogênio. E nós temos um outro hormônio também, que é a progesterona. A progesterona, ela tem uma ação aí em regular, por exemplo, todo o ciclo menstrual nosso. Então, quando a gente percebe que tá para entrar na menopausa, a gente começa a ter escapes da menstruação, ou aquele ciclo intenso, aquela menstruação assim, que às vezes tem mulheres que ficam um mês menstruada, aquelas alterações, um mês vem, outro mês não vem, um mês vem um monte, né? Fica tendo escapezinhos assim ao longo do mês. Então é um sinal que a sua progesterona está, caindo. Vai acontecer também dores de cabeça, enxaquecas assim do nada, né? De repente, nossa, eu não tinha dor de cabeça e agora eu tô começando a ter alterações frequentes assim do humor. Sabe aquela pessoa que tá bem, de repente vem uma irritabilidade. Eu lembro quando eu entrei na menopausa, meu Deus, de um momento assim que nem eu me aguentava, mas era uma irritabilidade assim do nada, que eu falei, credo, mas por que eu tô irritada, né? Então é isso que acontece, a gente começa a ter uma irritabilidade do nada. E a gente começa a ter também, com a queda da progesterona, o aumento de peso, aquela dificuldade na queima de gordura. Então, a progesterona baixa vai dificultar também a perda de peso, assim como o estrogênio baixo também vai dificultar a perda de peso. O estrogênio, voltando lá no estrogênio, ele faz aquela coisa assim de esculpir a mulher, aquelas curvas na mulher, né? A cintura nossa. E na menopausa a gente vai perdendo a cintura. Então isso é um sinal que aqui a gente tá tendo uma baixa lá do estrogênio. E na baixa da progesterona, a gente começa a aumentar mais gordura também aí, né? Então, perde a cintura e aumenta a gordura ainda, né? Ninguém merece. E então a gente começa a ter essa dificuldade, e uma gordura assim mais na região abdominal ali, é muito comum. Dores nas mamas, sabe aquelas dores que vêm assim, nossa, aquelas dores insuportáveis na mama, que é aquela sensação quando a gente menstrua, que começa a doer a mama. Então, essa sensação que dá, essa mesma sensação na menopausa, a gente começa a ter dores nas mamas. É um sinal que a sua progesterona não tá legal. Ansiosidade, eu fico muito ansiosa por tudo, né? Por comida, pelas coisas, alguém vem e me conta uma coisa, eu vou te contar um segredo, você fica infernizando a pessoa, eu quero saber, mas não sei o que, ou no trabalho, eu fico naquela ansiosidade, querendo, achando que o mundo vai acabar, né? Então essa ansiosidade do nada é um sinal que a sua progesterona não tá legal. Insônia, eu vou ficar à noite naquela pensação, mas amanhã eu tenho que fazer aquilo, mas eu não sei o que, eu fico naquela pensação, naquela ansiosidade ligada no amanhã. Não, eu não estou ligada
ali no meu dia do hoje. Eu tô pensando lá, daqui um mês tem que fazer isso. Mas será que vai acontecer? Eu fico ansiosa o tempo todo. E essa ansiosidade abre porta para ansiosidade alimentar por doces, né? E a insônia, né? Então a insônia, eu vou ficar nessa pensação aí, e eu vou ter uma dificuldade maior aí do meu sono, eu não vou dormir. Então, olha só quanta coisa. E a testosterona, como será que a gente pode saber da testosterona, né? Então, por exemplo, a testosterona, a queda, a testosterona tem uma função igual ao estrogênio, por exemplo, lá no nosso endotélio, lá na nossa parede dos vasos. Então, a gente também vai abrir porta aí com a queda nas doenças cardiovasculares, pressão alta, com a redução da testosterona. No cérebro, a gente tem uma das funções da testosterona é aumentar o GABA, né? O GABA é aquele neurotransmissor do bem-estar, de eu sentir bem, de me acalmar. Então é muito comum a gente chamar o GABA à noite para dormir, né? Então aquele neurotransmissor que vem aquele sono, aquele relaxamento, aquela indução do sono. Quando a gente está com uma baixa testosterona, a gente não forma esse GABA. Então eu fico ali naquela angústia ali, eu não consigo fazer o meu relaxamento, eu não relaxo. Fico ali ligada, né? Então isso é um sinal que a sua testosterona não tá legal. Outra coisa que a testo age é nos nossos ossos também, né? Nos nossos ossos, então ela regula aí toda a nossa formação óssea, a gente depende também. Então, na queda da testosterona, a gente começa a ter uma degradação muito mais acelerada dos nossos ossos, uma perda óssea muito mais acelerada. E lá no nosso fígado, né, a testo, ela ajuda a regular a inflamação, a evitar o processo inflamatório lá do nosso fígado. Ela também tem um controle do nosso colesterol, a testosterona. Então, na queda, eu também fico mais suscetível ao aumento do colesterol, a inflamar mais, né? A nossa pele também, a testosterona, ela vai participar também aí na síntese do colágeno, também da hidratação da pele, da firmeza da pele, também tem uma ligação aí com a testosterona. E aí a gente vai tendo problema. No nosso tecido adiposo, a testosterona ajuda a fazer a quebra da gordura no nosso corpo. E se a minha testosterona tá baixa, eu começo a acumular mais gordura. É aquela pessoa que tá fazendo assim uma dieta de fome e não emagrece, porque ela não consegue, ela não tá quebrando a gordura, né? No ovário, ela nos protege também contra cistos de ovários, endometriose, também tem essa função, assim como o estrogênio. E aí a gente fica também mais suscetível no sistema imunológico, nas doenças autoimunes aí, né? Então a testosterona tá ali. E a testosterona também, ela deixa a gente, uma coisa que eu não falei, do libido, né? Então a gente fica com o libido lá no chinelo também. A testosterona tem uma participação muito importante também no libido, assim como o estrogênio aí. E aí, quando na queda da testo, eu tenho um libido baixo. Na massa magra, eu também vou estar lá malhando e eu vou ter dificuldade em formar massa muscular também. Assim como a testosterona, quer ver uma coisa bem clássica, é a gente ficar mais, a gente perde a vontade, a gente fica muito fadigada, sabe aquele cansaço? Aquela queda de energia muito brusca, aquele desânimo. A testosterona, ela nos coloca, quando eu estou bem com a testosterona, ela nos coloca para frente. A gente fica, né, fazer, acontecer, vamos lá, ter ideias. Eu fico mais suscetível a criar coisas, a me enfiar num projeto novo, né? E na queda da testosterona, eu fico assim, deixa a vida me levar, tá tudo bem. Digamos que você vai num restaurante, daí vão te perguntar assim, o que você quer comer?
Ah, o que você escolher aí para mim tá bom, tá tudo certo. Entendeu? Então é isso que a testosterona faz quando a testosterona tá baixo. A gente perde a vontade de decidir, de escolher as coisas. Então ela pega, então eu deixo a vida me levar, tá bom, não, tá ótimo assim, não, tá tudo bem, eu aceito tudo e eu não tenho a minha opinião própria. Não, eu não concordo com isso, é assim, assado, não vamos fazer isso, ah, você me magoou. Ai, você fica quietinha, você fica moada, não quer se envolver, aceitar tudo, tá? Então, isso é um sinal que a sua texto não está bem. Então, muitas vezes, se você tem pessoas que têm uma característica, né, de ser assim, né? Mas se eu não sou assim, nunca fui, e de repente eu começo a ter esses, né, esses sintomas aí, eu tenho que começar aí observar que tem alguma coisa errada, né? Se eu não era assim, nunca fui, não é da minha característica isso, né? Então, olha quanta coisa que uma testosterona, uma progesterona, um estradiol pode causar. Vai mexer lá nos meus neurotransmissores, nos meus hormônios, né? Mexe muito no cortisol, no estresse, então eu fico muito assim, compulsiva por doce, eu fico mais ansiosa, a minha pele mexe, no meu cabelo, queda de cabelo vai acontecer, pele seca, cabelo seco, aquelas infecções urinárias recorrentes, dores articulares que eu vou ter, aí várias, por exemplo, fungos, né? É muito comum cândidas aparecer, a queda do libido, a secura vaginal, cólicas, dores na relação sexual, né? E sem contar as doenças aí que eu vou abrir aí para piorando tudo isso, né? Então, olha o impacto, né, disso. E aí, se eu estou num processo, por exemplo, mais estressada, né? Se eu sou uma pessoa estressada, isso tudo vai piorar, porque eu vou desencadear um processo de desordens aí alimentares, então vou ficar mais ansiosa, mais compulsiva, eu vou piorar a minha insulina, eu vou ter mais apetite, eu vou ficar comendo, um estresse, por exemplo, vai afetar meu sono, então eu não vou dormir direito, então eu vou fazer toda uma desregulação aí no meu metabolismo. E o que vai desencadear? Então, se eu tô ali, por exemplo, com um hábito errado, por exemplo, eu consumo gorduras saturadas, da margarina, do biscoito, do salgadinho, os embutidos, né, presunto, salame, mortadela, refrigerantes, frituras, né? Tudo isso ali está presente no meu dia a dia, excesso de açúcar, né? Uma alimentação pobre em vitaminas e minerais. Eu não tenho hábito de fazer atividade física, eu vivo num mundo de estresse, né? Eu não durmo direito, eu tô toda inflamada, né? Então eu tô toda desconectada aqui dentro, eu tô com o meu intestino alterado, proliferando bactérias ruins, eu tô com excesso de metais tóxicos, eu tô lá com meu sistema mitocondrial, a minha queima calórica e a minha queima de gordura, né, vai estar prejudicada. Então tudo isso associado com essa queda hormonal vai piorar todo o meu metabolismo. Então eu preciso dar suporte, eu preciso arrumar tudo isso, né? Então dar suporte para melhorar esses hormônios, melhorando a minha alimentação, tendo bons hábitos aí, reduzindo o processo inflamatório, retirando alimentos ruins e colocando alimentos bons, os vegetais, as frutas, os alimentos avermelhados, né? Fontes de ômega 3, melhorar aí os meus hormônios, por exemplo, da tireoide, ter uma dieta rica em vitaminas, minerais, complexo B, selênio, zinco, cuidar da minha parte óssea, da minha parte articular, cuidar da minha saúde mental, né?
armar estratégia para melhorar a minha saúde cardiovascular, né? A minha saúde mitocondrial. Porque a gente sabe que os hormônios, eles são uma peça importante. Então, um desregulamento desses hormônios, eu vou desregular todo o meu eixo. E aí eu começo a ter várias doenças e eu não saio disso. Então, os hormônios, eles são mensageiros químicos, aquela orquestra que eu falei para vocês, que tem que estar em sintonia, tem que estar numa conversa harmoniosa, para que tudo funcione corretamente. Então, a gente não deve ter medo dos hormônios, né? Então, muita gente, meu Deus, né, tem medo, às vezes, até de fazer uma reposição hormonal, tem medo, né? Causa câncer, não sei o quê, porque fulano disse, ciclano disso, e a gente fica com medo. A gente não deve ter medo dos hormônios, porque eles são uma peça fundamental no nosso corpo. Mas sim, a gente deve ter medo da falta dos hormônios. Esse sim, porque vocês viram o quanto um hormônio pode prejudicar a gente. Então fica aí essas dicas para vocês observarem o que quando começar a ter um sintoma ali, será que é uma deficiência de qual hormônio, né? Ou será que são todos os hormônios que estão ali pegando? Fica aí a dica para vocês se conhecerem melhor e armar sim estratégias aí para começar a melhorar essa parte hormonal aí. Tá bom, meninas? Beijo!